Tá, você que é cristão, ó, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda na moral. Na moral, me responde aí na moral. Me explica na moral, como assim Jesus morreu por mim se eu nasci tem 30 anos? E Jesus morreu há mais de 2000 anos atrás. O que é morte, velho? De um cara 2000 anos atrás tem a ver com um pecado que eu cometi ontem. E pior, como que Jesus morreu também até pelos pecados que eu vou cometer amanhã? Como assim? Alguém pode me explicar? Tá, então nesse vídeo eu vou te explicar isso e presta atenção que é bem interessante. A explicação dessa pergunta tá num livro que eu gosto muito, que se chama Livro de Apocalipse. Olha só, o livro de Apocalipse é um livro muito doido por vários motivos. Um dos principais motivos é que o livro de Apocalipse, ele conta pra gente algumas verdades eternas. Apocalipse, ele fala muito sobre eternidade. E é muito difícil pra muita gente entender esse conceito de eternidade. Porque, infelizmente, muitos de nós ainda estamos viciados em ver e entender o nosso mundo com a lógica temporal. Por causa disso, esse vídeo vai ser muito louco. Eu e você não somos seres humanos que têm algumas experiências espirituais. Não. Nós somos seres espirituais que estamos tendo experiências humanas. Quando a Bíblia, por exemplo, fala sobre a criação do ser humano, ela diz em Gênesis capítulo 1 que quando Deus vai criar o ser humano, ele sopra dentro dele o que a gente chama de fôlego de vida. Então, aonde você verdadeiramente nasceu não foi dentro da barriga da tua mãe. Segundo a Bíblia, o nosso nascimento foi dado dentro do coração de Deus. Muito bonito isso, né? Foi dentro do coração de Deus que a gente surgiu. Mas qual que é o nosso principal problema? O nosso problema é que muitos de nós estamos tão cegos com essa experiência, cara, que acabamos pensando que tudo nessa vida se resume a esse mundo. Só que quando a gente lê, por exemplo, a Bíblia, a gente se surpreende quando Deus fala exatamente o contrário. A Bíblia nos manda, por exemplo, morrer pro mundo e viver para Deus, para a eternidade. Deus nos manda fazer isso porque ele sabe que esses 100 anos, 120 anos que a gente vai viver nessa vida terrena não chega nem aos pés da eternidade que passaremos ao lado dele. É por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, fala que viver é Cristo e morrer é lucro. É por isso que Jesus nos manda negar a si mesmo e viver para ele. Então veja, o nosso principal propósito de vida e o que nos rege nesse mundo tem que ser um propósito espiritual e eterno. Mas o grande problema é que tudo nesse mundo é carnal e temporário. Muitos de vocês, por exemplo, que se acham perdidos e tristes na vida, acham que as coisas carnais e temporais desse mundo irão preencher esse vazio que vocês têm. Por exemplo, vocês falam, eu tô triste, quando eu tiver dinheiro eu vou ficar feliz. Eu tô triste, mas se eu for naquela festa eu fico feliz. Quando eu comprar aquele carro eu me sinto completo. Esse pensamento é mentira. Dentro de você existe um desejo pela eternidade, desejo esse que só pode ser suprido por Cristo Jesus. E quando você tenta preencher esse vazio com alguma coisa do mundo, você só se ferra. E é por isso que a consequência de uma vida humana focada no mundo carnal só gera depressão, ansiedade, tristeza e desgraça. É por isso, inclusive, que tem tanta gente rica triste, tanto milionário se matando. Porque muita gente tem tudo que o mundo carnal pode oferecer, mas não tem aquilo mais importante pro seu próprio coração, que é Deus. Loucura, né? Então, muitas vezes, para você entender a Bíblia, você vai precisar tirar da sua cara o óculos carnal e temporal e colocar de volta a sua lente espiritual e eterna. É exatamente essa lente que a gente vai utilizar hoje. Vocês estão preparados? Vamos embora. Na eternidade, não existe algumas coisas que geralmente existem no mundo temporal. Por exemplo, no mundo temporal, deixa eu ajeitar essa câmera aqui. No mundo temporal, o passado, ele vem sempre antes do presente e logo depois vem o futuro. Isso sempre acontece. Essa linha de passado, presente e futuro sempre acontece no mundo temporal. Porém, no Kairos, no tempo eterno de Deus, não existe isso. É por isso, por exemplo, que o livro de Apocalipse conta detalhadamente como que o mundo vai acabar. Conta quem vai ser salvo no final do mundo, conta como o diabo vai ser destruído. Como que Deus sabe essas coisas? Então, Deus sabe porque Deus é o ancião de dias, ele é um ser eterno. E na eternidade não existe isso de passado, presente e futuro. Na eternidade, nada tem um começo ou um fim. Tudo na eternidade simplesmente é. Por isso, por exemplo, que Jesus fala para o apóstolo João no livro de Apocalipse que ele é o alfa e o ômega. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus é Deus. E Deus não tem um começo nem um fim. Deus simplesmente é. Então assim, para você entender, é como se Deus fosse esse círculo aqui, aonde nesse círculo o começo e o fim não existem. Pensa num círculo. Aonde que é o começo e o fim desse círculo? Não
tem. Pode ser aqui, 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 não tem começo. Um círculo não tem começo nem fim. Já você e eu, que vivemos nesse mundo temporal, nós somos como essa reta aqui. Eu não sei onde é o começo ou o fim dessa reta, mas eu sei que o começo ou o fim é um desses dois pontos. Entenderam até agora? Por que eu tô falando disso? Porque em Apocalipse 13:8, a Bíblia conta pra gente uma verdade sobre o sacrifício de Cristo muito louca. Olha o que tá escrito aqui. Todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Como assim? Desde a fundação do mundo. Olha essa outra passagem aqui em 1 Pedro 18:20. Ó, versículo 18. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata e ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente pré-ordenado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. Como assim? Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo? O que tá Cristo não morreu tem 2000 anos? Como que o apóstolo João está dizendo que o sacrifício de Cristo já foi ordenado antes da fundação do mundo? Então, de forma resumida, a grande revelação bíblica a respeito de Jesus, e isso está muito bem explicado no livro de Apocalipse, 1 Pedro, livro de Hebreus, a grande revelação bíblica a respeito de Cristo, e uma das maiores, é que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, já havia sido preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. O plano de redenção é anterior ao plano de criação. E não só isso, Deus só cria a humanidade porque ele sabia que existia uma salvação para essa humanidade, que era o seu próprio filho. Muita gente acha que Deus criou primeiro Adão e Eva, aí Adão e Eva fez besteira, aí Deus falou no céu, meu Deus do céu, deu ruim, Adão e Eva fez besteira, vai Jesus, aí meio que empurrou Jesus assim, vai, morre lá por ele. Não foi isso que aconteceu, Jesus nunca foi o plano B de Deus. Deus só cria a humanidade por causa de Cristo. É por isso, inclusive, que toda a história bíblica aponta para o sacrifício de Jesus. Você quer um exemplo? Quando Adão e Eva pecam contra Deus, comem lá o fruto proibido, no livro de Gênesis, capítulo 3. Olha que doideira, a palavra diz que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles se esconderam de Deus, aí Deus vê eles, conversa com eles, e depois da conversa que Deus fez com Adão e Eva, Deus faz um negócio interessante. Olha Gênesis capítulo 3, versículo 21. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Ou seja, quando Adão e Eva pecou contra Deus e percebeu que eles estavam nus, Deus matou um animal no Éden e cobriu Adão e Eva, cobriu o pecado de Adão e Eva com um animal que foi morto, com a pele de um animal morto. Agora, olha que interessante. A Bíblia fala no relato de Gênesis que os animais eles foram criados primeiros do que os seres humanos. Ou seja, o sangue do animal que Deus matou para cobrir Adão e Eva do pecado deles já existia antes de Adão e Eva terem pecado contra Deus. Da mesma forma, o sangue do Cordeiro Santo, que é Jesus, já existia antes de Deus criar você. O sacrifício de Adão e Eva aponta para Cristo. O que aconteceu no Jardim do Éden foi um símbolo, uma tipologia para apontar para a humanidade a necessidade de um Salvador, que é Jesus. E assim como a história de Adão e Eva aponta para Cristo, todas as histórias da Bíblia apontam para Cristo também. As leis cerimoniais do livro de Levítico, a história de Abraão, a história de Jacó, todas as histórias da Bíblia apontam para a necessidade de um Salvador, de Cristo Jesus. E tudo isso acontece por quê? Porque o sacrifício de Jesus na cruz não é algo que aconteceu sem querer na história humana. O sacrifício de Cristo é algo que já existe na eternidade e foi manifestado, refletido nessa nossa vida temporal na história humana. Entenda, isso aqui que eu vou falar é muito importante. Já parou pra perguntar por que nós cristãos não consideramos Jesus como um cara qualquer e sim como Deus? Por que a igreja também decidiu dividir o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo? Por que um cara que foi crucificado há 2000 anos atrás dividiu a história da humanidade em dois? É simples. A crucificação de Cristo não foi algo que simplesmente aconteceu sem querer na linha temporal humana. Não. A crucificação de Cristo foi a intersecção entre a linha temporal e a linha eterna. É como se o sacrifício de Cristo na cruz fosse o cruzamento da eternidade com a temporalidade. É uma verdade eterna que se manifesta no mundo temporal. Porém, como o sacrifício de Cristo é uma verdade eterna, é como se Jesus tivesse sido crucificado
todos os dias da humanidade. Por isso que Cristo pode perdoar os pecados que você cometeu ontem, amanhã e todos os pecados da sua vida. E quando a gente entende verdadeiramente o que significa isso, a gente entende a grandeza e a beleza do amor de Deus. Por quê? Porque isso revela que enquanto a gente viver nessa terra, sempre vai haver oportunidade de misericórdia, paz, amor e perdão de Deus. Entenda hoje que é impossível que algum pecado seu seja maior do que a graça, o perdão, a misericórdia e o amor que Deus tem por você. Porque Deus te amou e morreu por você na eternidade. Deus não escolheu você no tempo. Não foi uma escolha temporal, foi uma escolha eterna. É por isso que todas as besteiras que você fez no passado, no presente ou no futuro podem ser limpas através do sangue eterno do Cordeiro Santo que é Cristo. E é por isso também que o amor que Deus tem por nós é tão irracional, é tão difícil de entender, né? É difícil. Por que Deus nos ama? O que Ele ganha nos amando? Nada. E é por isso também que a gente não pode comprar o amor de Deus. Porque não existe nada nesse mundo que custe a eternidade. É por isso que a gente não pode pagar o amor de Deus, é por isso que a gente recebe de graça, porque não existe nada, nem se a gente quisesse pagar, a gente não conseguiria. E é por isso que Deus sim continua te amando, apesar das besteiras que eu sei que você faz. E a minha pergunta pra você hoje é bem simples. Até quando você vai ficar negando receber esse amor infinito que Deus quer te dar por meio de Cristo, de graça? Até quando você vai ficar fingindo que Jesus não existe e fugindo dele? Será que vale a pena perder tudo isso pelas desgraças temporais que o mundo